Vamos hoje falar sobre um tema que tem despertado uma certa polêmica no noticiário, a possibilidade de uma pessoa surtar utilizando corticoides, medicamentos muito comuns, né, como a prednisona, dexametasona, prednisolona, remédios que a gente usa aí para várias doenças, até para uma bronquite muitas vezes, um quadro de asma um pouquinho mais severa, também doenças autoimunes, enfim. Será que é possível alguém ter um surto, começar a delirar porque usa um medicamento como esse? Eu vou falar para vocês da psicose induzida por corticoide. A gente vai entender o que são esses quadros delirantes, né? Quais são os sintomas que podem surgir, quais são as medicações que podem levar a isso, se a gente pode, de alguma maneira, monitorar esse processo, né? E, evidentemente, se existe uma base para a gente falar, no caso do Putin, que tem sido mencionado ali em alguns noticiários como uma pessoa que poderia estar num quadro delirante por uso de corticoide, alguma especulação em relação a essa possibilidade, a gente vai comentar tudo isso hoje. Será que um simples corticoide poderia justificar um estrago desse tamanho, né? Uma guerra, por exemplo? Vamos explicar os aspectos médicos aqui e, evidentemente, mostrar para vocês aquilo que é clássico, consistente na literatura e como isso pode ser aplicado em casos mais distantes como este que a gente falou aqui. Quem vem acompanhando o noticiário internacional deve ter ouvido falar dessa curiosa especulação sobre a possibilidade do Putin, o Vladimir Putin, estar usando medicamentos que poderiam fazê-lo mais agressivo, talvez mais desconfiado, persecutório, talvez delirante. A ideia que foi mencionada é que ele estaria usando corticoides por ter uma doença, talvez um câncer, talvez um quadro autoimune, que realmente necessitasse de um tratamento como esse, mas que estivesse provocando alterações mentais que mudassem o seu comportamento, né? Alguns mencionando que ele poderia estar mais inchado, inclusive, que é um efeito que a gente vê nos corticoides, né? O corticoide tende a reter líquido, fazer a pessoa inchar um pouquinho. Eventualmente, pessoas que usam altas doses de corticoide podem sim ter quadros delirantes, por isso surgiu essa especulação. A gente vai falar aqui o que é a psicose induzida por corticoide, né? Remédios como prednisona, prednisolona, dexametasona, hidrocortisona, que são usados para tratar quadros de asma, por exemplo, doenças autoimunes, quadros de reumatologia, né? Como lúpus, por exemplo, quadros de câncer. Em uma série de condições médicas prescrevemos estes anti-inflamatórios hormonais, né, que são análogos ao cortisol que o nosso organismo produz. O cortisol, claro, que tem um ajuste fino também em relação ao nosso sistema nervoso, regulando ali uma série de funções, inclusive a vasculatura, a irrigação sanguínea do cérebro, ela passa também pelo cortisol, ações importantes no hipotálamo, também toda a região cortical podendo ser influenciada, até mesmo a questão da hidratação dos sais, né? Tudo isso podendo influenciar o sistema nervoso central e eventualmente até mesmo a sinapse, né? Uma vez que o cortisol pode entrar dentro do neurônio e modular as ações do DNA, né? Ou seja, é uma medicação muito poderosa, os hormônios são sempre muito poderosos, né? E no caso do cortisol e dos seus análogos aí sintéticos, né, que a gente prescreve, eles entram dentro do núcleo da célula, atuam lá no DNA, modificando a transcrição gênica, né? E isso, claro, pode influenciar muito o nosso sistema nervoso central. O que a gente sabe que pode acontecer quando a pessoa usa corticoide? A alteração de humor, né? Por exemplo, a pessoa ficar deprimida ou até mesmo, em alguns casos, quadros de euforia, de agitação psicomotora que podem evoluir para psicose, para quadro delirante. O que seria isso, uma psicose? É aquele quadro em que o indivíduo perde o juízo da realidade, ele não consegue mais diferenciar, discernir em relação ao seu pensamento e os fatos que estão no seu entorno. Quando a gente fala de psicose, a gente logo lembra de delírio, né? Também alucinação, que pode ser ouvir vozes, ver coisas, mas principalmente delírios, né? Crenças falsas, imutáveis, convicções que não condizem à realidade e que não são compartilhadas culturalmente e podem realmente mudar o comportamento do indivíduo de maneira decisiva, ainda que na maioria das vezes não leve ninguém a se tornar mais agressivo. Estatisticamente a gente sabe que ninguém que tem a psicose
tem um risco maior de agressão do que a população geral. Um delírio pode ter um conteúdo bizarro e um conteúdo aceitável. O conteúdo é dito bizarro quando é uma ideia que não pode ser real em hipótese alguma. Por exemplo, um paciente dizer que tem uma cachoeira dentro do seu cérebro, que alguém implementou no seu organismo, ou implantou, melhor dizendo, um chip que dá superpoderes, coisas que não condizem com a realidade, né? Ou pode ser um delírio mais plausível, por exemplo, tal pessoa está querendo me prejudicar, ou existe uma armação na minha família para me prejudicar, mas pode se tornar uma coisa mais bizarra, como o sistema inteiro mundial quer me prejudicar. Aí já vai para o nível muitas vezes bizarro, né? E é muito comum a gente ver o delírio bizarro, principalmente em quadros como a esquizofrenia, e quadros de delírio mais sutil podem acontecer naquilo que a gente chama de transtorno delirante, né? Aí a gente chamaria de paranoia, por exemplo, quando é um delírio bem pontual e todo o resto do comportamento da pessoa é preservado. Então a gente fala que é um delírio insular, né? Uma ilha de delírio, de insanidade num mar de sanidade, né? Seria o delírio insular, como se fosse uma ilhazinha da doença e o resto tudo ok, né? Tudo bem, e é muito difícil da gente identificar um delírio como esse. Muitas vezes esse delírio, que a gente também chama de paranoia, ele perdura por muitos e muitos anos e a pessoa nem sequer procura tratamento. Há casos até que esse delírio pode surgir por demência também, uma doença degenerativa do cérebro, mas isso muitas vezes não tem a mesma característica de que seria uma paranoia, por exemplo, erotomaníaca, né, da pessoa imaginar que ela tem um relacionamento com uma pessoa que ela não tem, coisas dessa natureza que podem muitas vezes serem encapsuladas, ou seja, um delírio que o paciente nem fala para os outros, ele convive normalmente, mas tem aquela convicção que raramente vai aparecer, que raramente vai surgir. Quando a gente fala da psicose induzida por corticoides, a gente fala de quadros muito heterogêneos que, em geral, vão ser diagnosticados quando existe a agitação psicomotora, porque são pacientes que não estão sob uma supervisão psiquiátrica muito frequente, muitas vezes, se for algo mais tímido, também tenderá a ser passageiro, né? A ideia de que não vai durar muito, só durante a fase em que a dose está mais alta do tratamento. Muitas vezes uma coisa mais sutil não vai ser diagnosticada, mas quando tem uma agitação psicomotora de verdade, o paciente fica muito agressivo, começa a falar alto, começa a falar coisas que não condizem com a realidade, aí sim, muitas vezes é chamado um psiquiatra e, de fato, diagnosticado ali um quadro delirante, né, que pode ser esquizofreniforme, ou seja, parecido com uma esquizofrenia, ou pode ser um quadro mais parecido com alucinose, né, um quadro com mais crítica. A pessoa percebe que está tendo alucinações, por exemplo, e sabe que aquilo não faz sentido, algo que já é mais a favor ainda, é um quadro bem orgânico. Então a gente vai ter muita variabilidade e acredita-se que até mesmo quadros depressivos, quadros de humor e, por que não, persecutoriedade, desconfiança, tender a ter mais convicções relacionadas a estar sendo prejudicado, a criar um sistema de ideias que justifica muitas vezes uma conduta que poderia ser mais agressiva, né? Embora a maioria dos pacientes psicóticos não tenha agressividade, né? Muitas vezes a psicose ela vai se manifestar com agressividade em pessoas que tendem já a ser agressivas, né? E pessoas que muitas vezes não são agressivas, quando tem psicose, tendem até mais a se retrair. Então, existe uma interface entre o transtorno mental e a personalidade do indivíduo, né? É difícil a gente mencionar, nesse caso específico do Putin, que ele fosse uma pessoa pacífica lá atrás, né? É difícil falar de um caso que a gente vê na mídia, que a gente não conhece, não sabe quem é, não teve nenhum contato pessoal, nunca teve a oportunidade de entrevistar, né? Mas algumas situações muito grandes fazem a gente refletir. No caso do Putin, é pouco provável que tudo isso que aconteceu seja justificado por uso de corticoide, porque lá atrás, em muitos eventos em que ele foi acionado, em que ele teve que tomar decisões, ele demonstrou muito pouco respeito pela vida humana, né? Tem um evento ali num teatro em Moscou em que ele praticamente mandou metralhar todo mundo, todos os reféns, todas as vítimas ali, sem muita consideração, muito distante do que é preconizado, né? Foi um sequestro e ele pouco se importou com as vítimas, e diversos outros episódios aí mostram esse tipo de comportamento por parte desse político, né? A verdade é que a gente
pode até imaginar alguma influência fazendo a pessoa se expor mais, né? Tem também a história de Hitler, por exemplo, com drogas, né? Tem um livro chamado High Hitler, né? Hitler alto, não High, o Hitler da saudação, mas High, de alto, de drogado, né? Que reporta ali o uso de anfetaminas, o uso de drogas e como isso deixou ele mais imprudente, mais desconfiado, errando ainda mais, né? Mas, sem dúvida alguma, a gente não vai conseguir justificar as ações da pessoa com base no uso de uma droga como essa, né? Poderia ser até outras drogas psicoativas, mas dificilmente a gente conseguiria imaginar uma pessoa que consegue se portar ainda de maneira articulada para se manter no poder e que tem ações tão drásticas e que isso tudo seria provocado por uma medicação. Então é muito pouco provável, ainda que possa ter sido aí um coadjuvante, né? Quem sabe algo que influenciou na tomada de decisão, na imprudência, quem sabe numa convicção ainda mais distorcida em relação à realidade. A gente também deve evitar chamar de delírio aquilo que é culturalmente compartilhado. A gente sabe que naquele país muita gente pensa assim, né? Apoia essa intervenção, então a gente tende a não acreditar que seria aí um quadro induzido por substância neste caso, talvez uma influência pequena, que poderia até influenciar algumas pequenas atitudes, mas que provavelmente não mudaria o conjunto da obra. A gente tende aí a desconfiar dessa interpretação como foi colocada na mídia. Quanto aos remédios que a gente usa, corticoides, que podem levar à psicose, a gente destacaria os via oral, né? Vamos citar aqui prednisona, vamos citar a dexametasona e também por uso prolongado em alta dose. É muito difícil que uma pomada de corticoide, um spray nasal, uma bombinha de asma, que isso vá fazer alguém ter uma psicose. Então, quem faz esses tratamentos, às vezes de maneira mais contínua, pode ficar tranquilo. Já quem usa via oral por tempo curto também não precisa se preocupar. Por exemplo, usar 4 dias numa crise de asma, quando o médico indica. Mas pessoas que usam por tempo mais contínuo e começam a ter alterações de humor, devem considerar a hipótese de procurar ajuda médica e, sem dúvida alguma, estar de olho, monitorar. Não é todo mundo que vai precisar fazer acompanhamento psiquiátrico porque usa corticoide, mas se isso começar a afetar até mesmo o seu humor, te deixar mais triste, mais indisposto, mais irritado, dormindo mal, né? O sono, um sinal de alerta importante, talvez aí você deva procurar uma avaliação para ter este cuidado que muitas vezes não vai precisar chegar no ponto de um quadro delirante, de uma psicose, mas que vai te dar muito conforto. Você vai dormir bem, você vai se sentir melhor, vai poder tratar o seu humor, se sentir bem enquanto faz o tratamento, né? Muitas vezes tratamentos prolongados para doenças autoimunes, para câncer, para quadros hematológicos. Então vale a pena a gente saber que corticoide pode mudar o nosso humor, o nosso pensamento de maneira importante e a gente, sabendo disso, tomar as providências para evitar perder qualidade de vida. Lembrando que quando a gente fala de psicoses, estamos falando de manifestações patológicas no nosso pensamento, nos nossos sentimentos também e, evidentemente, linkados com a organização das nossas ações, dos nossos pensamentos, do nosso pragmatismo, também a senso-percepção. A gente fala de um quadro psicopatológico complexo que lembra muitas vezes a esquizofrenia, mas não se limita, né? Muitas vezes outros quadros mais leves também podem ser considerados psicóticos quando existe sim uma alteração do juízo da realidade. A pessoa de fato tem crenças que não condizem à realidade e muitas vezes quando existem alucinações, né? A pseudo-alucinação é o fenômeno sensorial num espaço irreal, num espaço que não existe, por exemplo, dentro da cabeça ou atrás da pessoa, né? E isso, sem dúvida alguma, denota psicose que pode ser primária ou secundária, né? Secundária quando é causada por uma droga, por uma doença ou corticoide, como estamos falando hoje aqui. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Não deixa de curtir, de compartilhar, deixa aqui o seu comentário, a sua sugestão e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!